Começando agora o Estação RPG. Eu sou Fábio Silva e aqui nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa, sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. E hoje vamos falar sobre dicas de como mestrar sua primeira mesa de RPG. E aqui com a gente novamente, o cara em que toda a gravação lembra de Taverna Pegando Fogo, Luke Stefano. Salve, galera, aqui é o Luke. Eu vou resumir o episódio de hoje em Tente Matar os seus jogadores ao máximo. Sacanagem. Obrigado por acompanhar o Estação RPG. Estamos começando mais um episódio. E hoje mais uma dica de aventura e agora para o sistema de Vampiro à Máscara. E você escuta agora no Estação RPG. É incrível a capacidade desses idiotas de fazerem merda. Eu mal saí do refúgio e já tenho que resolver mais um problema que não é meu, porque dois filhotes imundos acham que podem fazer qualquer coisa a qualquer hora. Não, é sério. Imagina isso. Dois idiotas acham que estão vestindo capa e cueca por cima da roupa porque agora têm superpoderes e podem colocar as presas fora. Aí inventam de entrar em um domínio que não é nosso e tocar o terror. Na verdade, eles são uns viciados de merda e não têm a menor ideia do que eles estão fazendo ainda. Mas aí o que acontece? Estão com a cabeça prêmia e ainda arrumaram um problema pro Nosso Senhor. E, obviamente, ele veio pedir pra quem resolver? O idiota aqui. E pra piorar, os dois idiotas ainda por cima sumiram. Agora, além de serem acusados de balbúrdia fora do território, eles estão desaparecidos. Agora eu tenho que encontrar dois membros do domínio para negociar e tentar resolver sem um estrago muito grande. Eu marquei um lugar neutro para não gerar mais confusão, mas eu tô tão puto com isso que eu mesmo mataria os dois se encontrasse eles agora. Tá quase na hora, melhor me adiantar. Aparentemente nada demais na rua. Rua clara, suficientemente movimentada para a situação. Pelo que parece, ninguém espreitando também. Eu dei 2 voltas no quarteirão olhando tudo. O bar tá vazio. Acabaram escolhendo um bom lugar para resolver isso de maneira pacífica. Aí, leva uma cerveja para mim naquela mesa, por favor. Obrigado. Ok. Até aqui tudo normal. Sem suspeitas, nada estranho ao redor. Vou fingir que tô interessado nesse cardápio de merda e que eu vou beber essa cerveja. Eu juro que eu não acreditei quando eu vi aqueles dois dementes entrando no bar. Bem vestidos, terno e gravata. Nada daqueles maltrapilhos escrotos que eles sempre usam. Foi exatamente ali que eu entendi tudo. Rápido demais. Ainda deu tempo de notar o sorriso na cara das serventes do local que olhou bem pra mim quando eles entraram. Mas é assim, já tava tudo armado, né? Eu caí de puxa nessa história. Eu não sei qual foi o meu maior espanto. Ver os dois entrando juntos no bar ou ver os dois sacando as armas mais rápido do que eu poderia imaginar que aquilo tudo foi montado pra mim. Quando eu pensei em reagir, já era tarde demais. O problema, as informações que eu tenho sobre o domínio. Eles sabem exatamente onde pegar essas informações e que eu não preciso estar vivo para isso. Eles só precisam da chave que anda sempre comigo. Alguém vai vir resolver isso. Ai, não vai ficar bom.
É isso aí, Luke, Stefano, vamos começar isso aí. Bora. Vamos começar a falar dessas dicas de como começar a mestrar a primeira mesa. Tem muita gente que tem muita dúvida disso, né, cara? A primeira coisa que você tem que ter pra começar a mestrar a mesa é coragem. Coragem que tu vai pegar uns caras aí. Tem coragem, tu vai pegar uns caras aí. Tem que ter coragem pra mestrar. Difícil. Isso aí. Primeira coisa que é verdade. Coragem. A segunda coisa é paciência. Paciência, tu vai encontrar cada bárbaro mago aí no meio do caminho. Tu vai encontrar cada coisa no meio do caminho. E além disso, encontra cada jogador também que faz umas barbaridades, você não tem ideia. Mas tudo bem, vamos lá, né? Acho que a primeira dica que a gente pode dar aqui para qualquer pessoa poder iniciar a primeira mesa de RPG como mestre é que, assim, quando você for mestrar uma mesa e, claro, a primeira... Não, peraí, a gente tem que começar do básico aqui, né? Para você iniciar a mestrar uma mesa, primeiro você precisa do básico, são os amigos para você jogar, porque sozinho você não joga. Hoje Não em dá dia tá para mestrar para você mesmo. Não Já dá. começa por aí. A não ser Então que a seja um livro de diquinha... jogo. Aí dá. A não ser que ele seja um livro-jogo. Livro-jogo dá. É. Verdade. Mas aí é o livro mestrando pra você. É o livro entendeu? mestrando pra você, Então, é jogador daí. isso aí. Então você ainda é jogador, você ainda não virou mestre. Aí. Então, diquinha aqui pra quem não tiver ou pra quem não conhecer pessoas que jogam RPG, procura lá no grupo do Facebook, tem um monte de grupo no Facebook, procura em grupos no Discord. No Discord tem uma galera com vários grupos disponíveis, com várias pessoas disponíveis, que estão sempre procurando mesa como mestre ou procurando jogadores para poder completar as mesas deles. Isso é. Então, vocês vão conseguir uma mesa para poder jogar ou para poder mestrar, iniciar um jogo. Então, se vocês gostam muito de jogar um tipo de sistema, mas os seus amigos em si não gostam de um determinado sistema, mas vocês querem jogar muito esse sistema, vocês podem utilizar os grupos do Facebook ou do Discord para poder jogar esses sistemas que os amigos de vocês não gostam de jogar presencialmente ou online. Dá muito certo. Recomendário pra tu que tá começando também é você não se apegar agora a um sistema. É você tentar, tipo, jogar todos. O máximo que você conseguir, arrumar o máximo de gente pra te ensinar a qualquer tipo de sistema. E depois que você conhecer pelo menos o básico de todos, você decidir qual que tu gosta mais, qual que tu vai seguir. Porque, tipo, tem muita gente que passa a vida jogando, por exemplo, Vampiro à Máscara, quando chega lá nos seus 30 anos, descobre que gosta de D&D. E perdeu o maior tempo jogando Vampiro, mesmo que ele tenha se divertido, e ele julga que ele se divertiria mais jogando D&D, por exemplo. Acho que a primeira coisa que você pode pegar mesmo, assim, como uma dica que é boa pra quem tá começando a mestrar, é começar com a aventura no nível baixo. Não pegar, tipo, e falar, começa o personagem nível 5. Por quê? Quando você tem um personagem nível baixo, qualquer desafio é um desafio alto. Você não precisa ficar colocando desafio gigantesco na mesa, correndo o risco de matar os personagens na primeira mesa. Então, se você tem um grupo nível baixo, você pode colocar um carinha nível 1. Aí a luta não vai ser nem tão chata e nem tão difícil. E a vantagem de você começar a mestrar uma mesa em que todos os jogadores eles têm um nível baixo é que a complexidade de tudo que você vai preparar para essa mesa vai ser muito menor. Então, os encontros, os desafios, tudo isso vai ser com uma complexidade menor por conta do nível dos jogadores, do nível que está sendo exigido na mesa por conta do nível dos jogadores. Então você vai conseguir se programar de uma maneira muito mais prática e colocar todos esses elementos para funcionar dentro do jogo de uma maneira super tranquila, tanto para você que está mestrando quanto para os jogadores que estão ali. Então a experiência de vocês vai ser muito melhor. Você vai conseguir se adaptar muito mais rápido ao sistema, não ao sistema em si, mas porque às vezes você já jogou muito aquele sistema. Assim vai ser muito mais fácil você conduzir a mesa em questão e aplicar todos os elementos, tanto de narrativa, quanto de programação de aventura que você fez, quanto introduzir o plot para os jogadores, né? Tornar a coisa um pouco mais divertida, um pouco mais dinâmica para todo mundo. Isso é bom começar no nível baixo, porque se você tá aprendendo a mestrar, muito provavelmente seus jogadores estão aprendendo a jogar também. É muito difícil, não é difícil, acontece, né, mas é difícil você pegar um grupo em que quem tá mestrando é o cara que tá iniciando e quem tá jogando é o cara que é, assim, já experiente no sistema. Então é bom que se você e os jogadores estão ali aprendendo, junto a mestrar e jogar, os seus jogadores têm um sentimento de progressão no jogo. Eles não sentem que eles estão só, tipo, rolando o dado e falando. E vai ficar até mais fácil para todo mundo ficar meio que alinhado ali na mesa, né? Então é mais fácil vocês conseguirem acostumar um com o jeito do outro e levar a experiência da mesa num nível um pouco melhor para vocês. Mesmo que isso não aconteça, que você pegue um jogador que já entende muito do sistema, isso aconteceu com a gente, por exemplo, porque o Luke,
ele começou a mestrar faz pouco tempo. Mas na nossa mesa, que a gente joga de Tormenta 20, tem o Yuri. E o Yuri, ele tem uma experiência muito grande com o sistema. Não com Tormenta 20, porque o Tormenta 20... é novo. Exatamente, ele foi financiado em 2019 e terminou o financiamento dele agora em 2020, mas ele tem muita experiência com o sistema Tormenta. Então, para adequar uma coisa na outra, foi muito fácil. Não sei se foi fácil. Foi fácil. Tipo, eu tinha um conhecimento já um pouco prévio de Tormenta RPG. Eu não conheço tanto o cenário quanto o Yuri conhece, né? Porque ele viu as coisas lançando do cenário, eu peguei agora e tive que começar a fazer o rewind tudo de uma vez, né? Não consegui pegar tudo ainda. E o Yuri é bem receptivo, né? Nesse quesito de eu criar coisas novas e da maneira como eu conduzo a mesa, porque quando tem, às vezes tu vai pegar um cara que ele não é receptivo no que tu cria. Você vai estar falando alguma coisa, ele vai pegar o livro e vai abrir e falar, não é isso que tá aqui, ó, não é isso. E você vai ficar... Famoso advogado de regra. Advogado de regra. E esse é o tipo de coisa que dá vontade de parar de mestrar. E quando... Eu acho que deve ser a coisa mais importante que quando tu tá mestrando, é se o cara falou, não é assim, você olha bem no fundo dos olhos dele assim, quando você começar a ver os olhinhos dele brilhar, você pega e fala, eu sou o mestre. Aí acabou. Então, cara, para isso, acho que é o primeiro passo mesmo, é iniciar realmente uma mesa com jogadores de nível baixo. Até porque tem um outro ponto que é bem interessante. Você é o mestre, você dá um início, um pontapé de plot para aquela aventura poder iniciar. Os jogadores, eles vão fazer o que eles quiserem ali. Então, uma coisa que você pode ter certeza é que vai sair do seu controle. Com certeza. A partir do momento que sair do seu controle, se você tiver personagens de nível baixo na mesa, vai ser mais fácil você se adaptar com as coisas fora de controle, para quando os personagens eles começarem a evoluir os níveis deles, você já ter essa ambientação, você já ter o costume de que as coisas podem sair de controle e você já vai saber lidar com elas melhor. Porque é diferente as coisas saírem de controle com um monte de jogador que é nível 1 e um monte de jogador que é nível 10. Um monte de jogador de nível 10 já tá conquistando cidade já. Quando você vai ver o que saiu de controle é os caras com reinado já fundado. Exatamente, o nível de desafio que você vai ter que gerar pra esses caras é muito maior. Então, se você não tiver o costume, não tiver ali uma manhazinha do negócio, você não vai conseguir acompanhar esse desenvolvimento. Ou não que não vá conseguir, acho que não vai conseguir, é muito ousado falar isso. Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil acompanhar esse desenvolvimento. E não acho pra quem tá iniciando, porque quando você começa, você tem que estar sempre ponderando entre não ser tão fácil e não ser tão difícil. E se você não tem o costume de fazer isso, você vai colocar uma coisa muito fácil, que vai tornar o jogo chato, ou você vai colocar uma coisa muito difícil, que vai tornar o jogo chato e vai deixar seus jogadores putos. O caminho é exatamente esse. É saber que as coisas vão sair do controle e que você vai precisar improvisar. Então, mas isso acontece sempre? Cara, 99% das vezes acontece. 99% das vezes os jogadores vão fazer alguma coisa que você não esperava que eles fizessem e você vai precisar improvisar, isso é normal. Quando você começa a mestrar, você pensa numa história, de alguma maneira você organiza suas ideias. Eu, por exemplo, escrevo sobre o lugar, depois eu escrevo sobre as pessoas que estão nesse lugar e depois eu escrevo o que vai acontecer nesse lugar. É assim que eu faço uma estrutura de aventura. Por exemplo, os jogadores vão passar numa taverna. A taverna é desse jeito, tem 2 andares, um taverneiro, um banheiro e um estábulo lá de fora. Na taverna tem tais pessoas. Tem um taverneiro, uma innkeeper, 2 faxineiros e tem lá 4 pessoas tomando café da manhã, por exemplo. Quem são essas pessoas? O taverneiro, a innkeeper, um desses caras é o chefe dos guardas e os outros, um outro deles é um ladrão qualquer. Ninguém sabe quem é ninguém. Pra que você faz esse tipo de coisa? Pra que, dependendo do que o jogador faça, você cria situações ali. O jogador chegou lá e ostentou dinheiro, tem um ladrão lá. O jogador chegou lá e tentou roubar, tem um policial lá. Só que o jogador não sabe, entendeu? Nessas horas que o jogador acha que você tá ali, né, tentando fuder ele, mas é uma coisa que você já escreveu previamente. Pelo menos é no meu caso. E aí... Você só deixou preparado pra caso eles comecem a fazer um monte de coisa completamente aleatória. Deixei preparado. E depois, por exemplo, isso serve pra outras coisas também, como por exemplo, ali não vai começar a história principal, mas vai começar nessa cidade. Qual vai ser a história principal? Digamos que a filha do rei vai ser sequestrada, clichê.
Ah, mas o chefe da polícia não conseguiu impedir, por quê? Porque ele tava lá na taverna lidando com vocês, porque vocês fizeram merda na taverna, entendeu? Uma coisa simples, que é ter o chefe da polícia na taverna, ó o que virou. Vocês estão lá na taverna dando problema, enquanto isso a filha do rei foi sequestrada porque o chefe da polícia tava lá, na taverna com vocês. E é nesse tipo de hora que você tem que improvisar. Você viu que na sua mão ali tem uma oportunidade, é ali que você cria. Por exemplo, e aí ó o plot que gera. Se vocês estavam lá na taverna com o policial e aconteceu isso ao mesmo tempo, vocês vão ter que ou provar a inocência de vocês ou serem presos. Então você já deu ali, você já obrigou o personagem a entrar na história. E foi de uma maneira mecânica, não foi de uma maneira mecânica, foi de uma maneira natural. Porque ele causou isso, entendeu? É esse tipo de rolê que tu tem que pegar. Então, assim, esse exemplo que o Luke deu, além de tudo, é um exemplo também que cabe para outros tipos de coisa, né? Já são consequências de coisas que acontecem. Então você já vai lidando tanto com consequência, com o conflito que está acontecendo. São coisas que a gente já falou em outros podcasts. Você já consegue ligar uma coisa na outra muito mais fácil. Então, de novo, improvisação, ela sempre vai ser necessária. E a todo momento você tem que estar preparado para isso. O Luke faz dessa forma. Eu, particularmente, como eu preparo as minhas aventuras. Entre aspas, eu não preparo as minhas aventuras. Que isso, Fábio? Você é maluco? Não, não sou maluco. Eu crio um plot e dentro desse plot inicial de história, eu escrevo grandes marcos. São grandes acontecimentos, são coisas que eu vejo que vão acontecer durante essa história. Mas o que os jogadores vão fazer ali no meio, entre aspas, para mim não vai fazer a menor diferença. Porque todos os bullet points que eu criei, eles vão acontecer em algum lugar. A missão dos jogadores é resgatar a filha do rei. Tá, beleza. Mas aí eu criei vários bullet points que, por exemplo, em algum momento, os jogadores vão encontrar, por exemplo, um item mágico. Não interessa onde eles estejam, se eles estiverem em uma caverna, se eles estiverem numa floresta, dependendo de onde eles estiverem, eu só vou adaptar aquele bullet point que eu criei e ele vai acontecer ali. Vai acontecer alguma coisa, seja uma batalha ou seja algum lugar que eles vão encontrar, isso vai depender deles, de onde a aventura vai levar eles. E, por exemplo, eles vão achar uma caverna, e dentro dessa caverna vão ter escrituras, e essas escrituras são muito antigas, e eles vão passar por uma série de armadilhas, e aí no final disso tudo tem lá um item mágico onde eles vão encontrar. Então eu crio por bullet points, eu não crio a aventura mais dessa maneira. Eu crio NPCs prontos para poder me resguardar da loucura dos jogadores, de começar a fazer um monte de coisa aleatória. Sim, eu crio NPCs prontos para poder me resguardar. Porque no final das contas você tá improvisando, mas você tá meio que se resguardando dos jogadores começarem a fazer um monte de doideira e você perder o controle do negócio. Porque o problema não é você improvisar. O problema é você perder o controle num nível que você não consegue nem improvisar mais. É que improvisar em si não é você inventar na hora. Improvisar é costurar. Improvisar é você pegar o que o jogador fez, o que aconteceu na mesa, fazer um caminho alternativo para que ela volte pro centro. Então improvisar não é você fazer tudo de novo, você pensar em tudo de novo ali na hora. É você de alguma maneira costurar. Você fazer parecer menos mecânico, o jogador voltar pro eixo do que você mais ou menos criou. Porque o jogador não é obrigado a seguir a história que você criou. Ele tá ali jogando, ele pode fazer o que ele quiser. Mas tudo tem consequência, porque o jogo é orgânico. Mas você improvisar dessa maneira é você costurar a história para que o que o jogador fez tenha uma consequência e gere um conflito. Isso é improvisar. E pensa no seguinte também, a partir do momento que o jogador ele tem uma missão dentro do jogo, ele tem uma aventura. A aventura dele depende de que uma missão seja concluída. A partir do momento que ele faça o que ele quiser, vamos dizer que o jogador ele simplesmente abandona uma missão e pega outra, abandona uma missão e pega outra, abandona uma missão e pega outra, abandona uma missão e vai largando tudo no meio do caminho. Ele pode fazer isso? Claro que ele pode. Mas a partir do momento que ele faz isso, isso vai gerar consequência para ele. O que acontece? Você pegou um monte de missão em uma cidade só. Por exemplo, seguindo esse exemplo do Fábio. Você pegou a missão de ordenhar o gado, vamos jogar esse exemplo. Pegou a missão de ordenhar o gado, pegou a missão de colher o trigo, pegou a missão de pegar um bandido e pegou a missão de tocar um sino. Missões simples. O cara abandonou tudo.
Na manhã seguinte, a cidade não tem leite, a cidade não tem pão, tem um bandido à solta, e esse sino que tocou era o toque de recolher. Um monte de gente morreu porque o assassino tava solto. Você fez o caos na cidade. O jogador não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ter uma consequência. Ele tem que sentir que também tem uma consequência para ele ter essa liberdade de fazer o que ele quiser no jogo. E o comentário que o Luke fez também é perfeito. Improvisar não é você simplesmente inventar na hora uma coisa completamente diferente, mas é saber colocar o jogador dentro do eixo. Ele já tem uma missão principal. Você vai gerar uma side quest para ele, e essa side quest vai andar em paralelo com a missão principal. O tempo ele não parou só porque o jogador decidiu fazer uma side quest. Se ele tem uma semana para ir do ponto A até o ponto B, se ele pegar uma side quest, o tempo não vai parar, essa semana vai continuar rolando. Você está improvisando, o jogador ele está sofrendo a consequência da escolha que ele fez. Isso é. E é assim que o negócio vai desenvolvendo e desenrolando para vocês. Então, a improvisação, no final das contas, ela vai estar sempre presente, ela vai ser sempre necessária, e lidar com isso e com os jogadores não é muito fácil, mas é uma coisa que com o tempo e com o tempo e com um pouco mais de manha, vai conseguir pegar numa boa e vai conseguir fazer. Geralmente, nesse caso, lidar com o jogador é mais difícil, porque dependendo do sistema que você estiver usando, o jogador pode se sentir muito limitado do que ele queria fazer. Digamos que você está jogando D&D segunda edição. Você é basicamente a jogar uma coisa pré-feita. Se você é elfo, você só pode ser isso ou aquilo. Você não pode ser um elfo outra coisa, entendeu? Pode ser o elfo, ele já é mágico por natureza. Mesmo que você queira fazer um cara full porradeiro, o elfo ele vai ter magia, independente do que você quer. É assim que é o sistema. E para fazer tudo isso que a gente falou agora há pouco, a improvisação, a costura de história, a criação de história, você precisa entender duas coisas, que é o básico do cenário que você está jogando e é o básico das regras que você tá, do sistema que você está jogando. Entender esses dois pontos é a outra dica que a gente está dando agora, é primordial. E por mais que você não entenda da lore do cenário ou das mecânicas básicas daquele sistema, na primeira vez em que você for jogar ele como mestre, não tem problema nenhum. O ideal é você entender o básico daquele sistema. Como é que ele funciona basicamente? Um exemplo disso, sistema Tormenta 20, por exemplo. Tormenta 20, como é que ele funciona? Na maior parte dos casos, e não todos os casos, mas na maior parte dos casos, você vai rolar um dado de 20 faces, você vai adicionar um modificador, isso vai ser comparado a uma dificuldade, e essa dificuldade que pré-determina é o mestre da mesa, e aí você vai conseguir identificar se você teve sucesso ou uma falha no que você está querendo fazer. Isso é o básico do sistema. Isso é como a roda vai girar em quase todo o tempo. Mas Fábio, sabendo só isso, eu vou jogar o sistema perfeitamente lindo, bacana? Não, você vai ter que ler um pouquinho mais. Você vai ter que entender o sistema um pouco mais a fundo, você vai ter que entender as mecânicas um pouco mais a fundo, as raças, as classes, as origens, tudo. Você vai ter que entender um pouco mais a fundo. Porém, você não precisa entender de tudo isso se você quiser mestrar amanhã uma mesa de Tormenta 20. São coisas que vai aprendendo com o tempo. Errando na mesa, tu vai aprendendo. E você não precisa ficar com medo de errar na mesa em questão de lore ou mecânica. O que acontece? O importante mesmo é que foi divertido. É esse que é o cerne. Foi divertido. A gente matou o dragão ancestral, a gente matou o Scar lá em Scar Shantalas, que é um dos maiores dragões que tem na história. Matamos. Foi como? 2 de dano? Foi com 2 de dano. Pô, da hora. Matamos, caralho. Pô, easy. Solado, easy. É isso, mano. Vamos se divertir. Exatamente, mas é aquilo, entende as mecânicas básicas do sistema para que você consiga agir melhor de acordo com essas mecânicas e de acordo com o que os jogadores querem fazer, com as atitudes que os jogadores querem fazer. Tentar entender como é que isso funciona melhor vai te ajudar a desenvolver esse lado. E de novo, você não precisa saber as mecânicas todas do livro inteiro. Cara, o livro Tormenta 20, por exemplo, tem 400 páginas. Você não precisa ler as 400 páginas de hoje para amanhã só porque você quer fazer uma mesa. Você pode ir lendo as regras aos poucos com os jogadores da mesa e entendendo melhor e fazendo o negócio acontecer de uma forma tranquila para vocês enquanto vocês não sabem as regras. É simplesmente levantar a mão e dizer assim, gente, estou mestrando, mas não sei todas as regras. Se vocês souberem, me ajudem. E se vocês não souberem, a gente chega aqui no denominador comum enquanto a gente não sabe todas essas regras. Depois que a gente souber as regras, tranquilo, a gente usa elas conforme o livro está dizendo e descrevendo lá direitinho e show de bola. Assim, ninguém sai lesado, ninguém se sente
sei lá, magoado por causa de alguma coisa. Porque eu queria fazer uma manobra aqui de agarrar, mas no livro tá de um jeito, o mestre mandou fazer de outro. Cara, entra no consenso, né? Consenso salva mesas desde 1980. Consenso salva mesas, isso é verdade. Aliás, a regra 20 tá aí exatamente para isso. Exatamente para isso. Para fazer os consensos funcionarem, independente da regra que o livro tenha. E um recadinho rápido para você que está sempre acompanhando o Estação RPG. Agora, em novembro de 2020, o sistema Old Dragon completou 10 anos. E para comemorar isso, teve um evento online que aconteceu nos dias 20 e 21 de novembro. E o Estação RPG participou ao lado de Paulo Coy, Sr. B e o Ederson, jogando a aventura oficial e comemorativa do sistema, Os Tomos da Areia dos Tempos, e foi diretamente pela Twitch. Mas se você perdeu, não tem problema. Essa aventura está disponível completa no canal do Paulo Coy via YouTube. O Paulo produz conteúdo de jogos de RPG eletrônicos e mesas de RPG online. Você pode acompanhar o Paulo no YouTube, youtube.com/paulocoy, ou ao vivo todos os dias pela Twitch, twitch.tv/paulocoy. E o Sr. B também produz conteúdo de RPG e para acompanhar é também pela Twitch, twitch.tv/Sr. B. Recadinho dado, então, termina de curtir as dicas para mestrar sua primeira mesa de RPG e vamos nessa! E outra dica que a gente pode dar aqui também é o seguinte: você que vai mestrar a primeira mesa de RPG, entenda a ficha dos seus jogadores. De novo, o Luke ele falou, entenda a lore, entenda a mecânica. Aí eu também tô agregando mais dizendo o seguinte: entenda os personagens dos seus jogadores e os NPCs que você vai criar para essa história que vai ser contada. Se você entender como esses personagens funcionam em questão de atributo, em questão de classe, em questão de raça, de origem. Se o sistema não tiver origem, beleza. Dependendo do sistema que você vai usar, realmente não tem. Se o sistema não tiver atributo, ou se o atributo for diferente, ou então se o sistema não tem magia, ele tem disciplina, depende. Mas tenta entender como é que isso funciona. O livro ele tem um monte de magia lá, beleza. Mas quais são as magias que o personagem do jogador que é arcanista, ou que é mago, ou que é clérigo na mesa, ele tá usando? Como é que essas magias elas funcionam? Como são as magias dos NPCs que eu tô criando? Você não precisa ler o livro inteiro para entender todas as magias, mas você tem que entender basicamente como as magias dos seus jogadores funcionam na mesa e como as magias dos NPCs funcionam na mesa. E isso, de novo, funciona pra mim, na minha cabeça, funciona do mesmo jeito que as regras, né? Conforme você vai evoluindo a mesa, os jogadores eles vão evoluindo, você vai evoluindo a leitura e você vai agregando cada vez mais informação para aquele sistema ele rodar bonitinho e vocês conseguirem fazer de acordo com como está no livro, como o livro propõe. Ou se vocês não quiserem fazer como o livro propõe também, pode, né? Dá esse daí. Pra que fazer isso? Por dois motivos. Primeiro que, eventualmente, você vai decorar tudo que tem no livro. Se toda vez que você deparar com um personagem novo, você souber o que ele faz. Segundo, você consegue criar um ambiente melhor para os personagens dos jogadores. O jogador ele vai se sentir muito mais acolhido e com muito mais vontade de jogar se acontecerem coisas que são especificamente feitas ali para ele. Não estou dizendo que tudo tem que rodar em torno dos jogadores, mas tem que ser uma situação que determinado jogador consegue resolver com o que ele tem. Por exemplo, um grupo em que ninguém é investigativo. Ninguém tem investigação na ficha. Nada de investigação, nem percepção boa. Você vai fazer nisso aí uma aventura de procurar um criminoso um serial killer que deixa pistas? Como? Eles nunca vão encontrar nada. Entendeu? Tipo, você tem que adaptar o que você pensou em fazer porque os personagens fizeram. Como, por exemplo, digamos que você tem um bárbaro no grupo. O que mais ferra o seu grupo é o fato do bárbaro ser inconsequente. Então você tem um gatilho pra qualquer luta. Você tem um gatilho pra qualquer luta. Você viu que a cena tá se tornando passiva-agressiva. Você vai jogar esse passivo-agressivo em quem? No bárbaro ou no mago que é mais inteligente? Vai jogar no mago. O seu grupo vai ter um quesito de barganha. É igual aquela cena dos Vingadores que eles falam, nós temos o Hulk. Ah, sim, entendi. Verdade. Entendeu? Esse é o papo.
Mas em outra situação que acontece a mesma coisa, aí você joga na frente em cima do bárbaro. Porque aí você vai ver que o grupo não tem controle sobre tudo que tá acontecendo. Então, se a situação foi direto no bárbaro, tá lá todo mundo tomando um champanhe no meio da festa nobre, quando eles vão ver, o bárbaro tá quebrando tá quebrando o salão lá atrás, no meio da festa. Então, tipo, é você saber ponderar a situação. A mesma situação, você cria duas coisas diferentes, entendeu? Boa. É isso aí, cara. Entende os personagens que os jogadores fizeram para você poder lidar um pouco melhor com eles, para você poder criar desafios para eles, para você criar coisas que o cenário pode proporcionar para eles, né? Uma aventura que esteja dentro dos limites daqueles personagens. E isso vai tornar, com certeza, o jogo de vocês muito, muito melhor. E para você que estiver mestrando, vai ser muito mais fácil também. Porque se o jogador quiser fazer, ou quando ele quiser fazer alguma coisa, você já sabe como aquela mecânica funciona, você já sabe como aquela magia funciona, como aquele poder dele funciona, como aquela disciplina dele funciona. Então, além de agilizar o jogo, vai passar um pouco mais de confiança, tanto para você quanto para os jogadores que estão na mesa com você. E isso vai fazer com que a parada flua bem, bem tranquilo, sabe? Vai fluir numa boa. Você ouviu a gente falando que eu faço o ambiente, você ouviu o Fábio falando que ele faz blue points, short points, né? Que coisas vão acontecendo, independente de onde os personagens estejam, elas vão acontecer de qualquer maneira. Você se pergunta, qual desses estão certo? Nenhum dos dois. O que tá certo é a maneira como você decidiu criar. Eu gosto de fazer assim porque o meu processo criativo é diferente do Fábio. Meu processo criativo, por exemplo, passo um mês, uma semana, me entupindo de série, de anime, de qualquer coisa, tudo que é ali de influência, que é personagem, eu pego, na minha cabeça vira outra coisa, aí eu fico até 5 da manhã escrevendo. O Fábio já presenciou isso, tomou spoiler. Já, no spoiler. Que a gente já comentou aqui sobre isso. E o processo criativo do Fábio deve ser completamente diferente, porque eu não sei como é. Cada um tem um processo criativo, então você pega a sua maneira de... Você percebe qual é o seu processo criativo pela sua maneira de... Como você coloca as coisas no papel pra você. Não como você coloca no papel pra outras pessoas. Você estrutura ela, por exemplo, em tal lugar vai acontecer isso, em tal lugar vai acontecer aquilo, em tal lugar vai acontecer isso, na mesma linha, você sabe que seu processo criativo é mais direto, o resto é só costura. Ou seja, você escreve o cerne, o resto é improviso. E a gente gosta de escrever cada situação que poderia acontecer. Eu vejo essa parte, tipo, toda vez que eles passam por uma cena, por um lugar, eu mando pra eles o documento que eu fiz na mesa. E quando eles passaram pelos esgotos, que foi o maior documento que eu fiz até agora, tinham 43 NPCs, os 43 tinha 10 com história. Então, tipo, quando você vai ver lá no documento, tem... Tinham 43 NPCs no local, a gente não conversou com meia dúzia. E tipo, 10 ali tinham histórias importantes. Um era um Hobgoblin que se casou com uma mulher humana normal, e teve uma filha que tinha uma grande desenvoltura pra magia. E ela poderia fazer alguma coisa pra eles. Tinha lá a filha do dono dos esgotos, né? Que os esgotos eram uma guilda de ladrões. Se eles conversassem com ela e falassem o que eles têm pra fazer, ela seguiria eles e ela traria pra eles um poder excepcional pra mesa, que é o de criar um quarto, né, onde ela tiver, igual a mansão lá do Victor, de Luigi, Victorious, não lembro. E se você não tá acostumado com o processo criativo, o que você pode fazer? Usar a aventura pronta. Só um adendo aqui, eu digo o seguinte, quando eu penso, né, em aventuras e crio bullet points sobre coisas que vão acontecer, independente do que onde os jogadores estiverem, eu não quero que vocês entendam, tipo assim, o fulano de tal vai morrer bem aqui, ó. Independente do que aconteça, ele vai morrer aqui. O ciclano, independente do que aconteça, ele vai morrer aqui e vai ser assim. Não é isso, não. Tá? Eu tô falando grandes marcos na aventura, igual eu falei, né? Um item mágico, ou alguma descoberta que eles vão fazer de acordo com o background ali que o jogador tem, que o jogador fez pro personagem dele. Então, são grandes marcos, grandes acontecimentos naquela história, naquela aventura, na história que está sendo contada pela mesa, que vai acontecer. Isso aí não é justificativa para vocês saírem sacaneando matando o jogador, não, hein? Pensa bem. Hein? Se for matar o jogador, mata dentro da regra. O mestre não mata ninguém, quem mata é o dado. A gente só descreve o golpe. Para você que é um mestre que tem pouca experiência ou quer começar a mestrar, cara, usa aventura pronta. Às vezes é mais fácil você usar uma aventura pronta do que você criar um plot de aventura
e criar um monte de NPCs e coisas que podem acontecer. Até porque, usando a aventura pronta, você vai ver como é que todo o esquema acontece. Como mais ou menos os jogadores eles vão interagindo com as cenas, como os NPCs eles interagem com as cenas, como os NPCs eles são utilizados de acordo com as decisões dos jogadores, como é que os conflitos acontecem e as consequências do que os jogadores estão fazendo. Então você começa a pegar tudo isso, esse emaranhado de coisa, e ligar numa coisa só, que é a aventura em si. Então o seu olhar ele vai passar a ser mais crítico quanto a isso, e quando você realmente quiser usar a sua aventura, vai ser muito mais fácil para você criar e para você conduzir. Porque daí pra frente, na aventura, você só precisa usar 2 dicas do que a gente falou aqui, que é costurar, né, no caso improvisar, caso os jogadores saiam da linha, entender basicamente como são as regras do jogo. Aí de resto, a aventura pronta vai ter tudo. Vai ter armadilha, inimigo, ficha, tudo que você precisa. Então, para você poder entender todo o mecanismo, como é que a coisa funciona, como é que ela acontece, a aventura pronta, ela é ideal. Onde você arruma a aventura pronta? Cara, joga no Google. O Google que mais deve ter, sei lá, em fórum, em site, em blog, é a aventura pronta para você poder utilizar. Você vai jogar D&D 5ª edição. Joga no Google, aventuras prontas para D&D 5ª edição. Você vai ler um monte de aventura pronta, criada por jogador mesmo, postada na internet aí para você poder utilizar. Então, até se você não quiser usar aquela aventura na sua mesa, ela vai servir para você para alguma coisa, porque você vai ler a aventura, você vai ver como a estrutura dela toda foi montada e você vai poder pensar e dizer assim, beleza, agora eu sei criar uma estrutura para uma aventura em uma mesa que eu vou mestrar. Então é isso que eu vou fazer. E você pode achar, às vezes, quando você tem um jogador veterano na mesa, que a aventura pronta, acho que não vai gostar, vai ficar preso. Mano, a gente vai começar agora, no domingo, a aventura que saiu do financiamento do Tormenta, a Jornada Heróica. Cara, tem 2 jogadores na mesa que são veteranos de Tormenta, eles estão ansiosíssimos pra jogar, porque o mestre que tá mestrando, ele tem muita experiência em fazer aventura pronta, porque ele é especializado em mestrar aventuras prontas. E não é nenhum problema. É divertido da mesma maneira. Sim, só pelo fato de vocês estarem usando uma aventura pronta, isso não quer dizer que vai ser divertido. Esse é um mecanismo que você, que é um mestre iniciante ou que tem pouca experiência, pode utilizar para poder fazer a mesa acontecer e você adquirir mais experiência com isso. Você vê como é que as coisas funcionam de uma maneira melhor e conseguir estruturar novas aventuras mesmo que suas, para você poder implantar isso nas mesas e fazer o negócio funcionar legal. E outra coisa também é o seguinte, só porque a aventura é pronta, não quer dizer que ela não pode ser um clichê. Ela pode ser um clichê, ela pode ser uma aventura simples. Ela tem que atender à necessidade de vocês. Só isso. A partir do momento que ela atenda, se ela for um clichê, se ela for uma aventura simples, não tem problema nenhum. Pelo contrário, quanto mais simples a aventura for, melhor para você que está iniciando. Que aí você vai, de novo, você vai começar a ver como é que o mecanismo funciona e você vai conseguir desenvolver isso de uma forma melhor e criar aventuras muito mais complexas, ou que elas tenham um ambiente muito maior, uma coisa territorial muito maior. Por exemplo, aventuras políticas, que tem política envolvida no meio, elas são muito difíceis. Não. É difícil de você amarrar isso, é difícil de você gerar consequências, fazer NPCs políticos entrarem dentro do seu cenário e terem um marco muito forte. E quando eu falo marco muito forte, não é o NPC simplesmente aparecer, né? Mas é o jogador entender que se ele fizer alguma coisa que interfira ou pegue naquele território ou atrapalhe algum tipo de plano daquele NPC em específico, vai dar merda. A aventura pronta, quando você é iniciante, também pode ser muito bom, porque um dos maiores desafios no começo de mesa é o gancho para unir os personagens. Porque às vezes um cara criou um bárbaro que não quer sair da floresta, o outro criou um nobre que não quer sair da cidade, e o outro parceiro criou uma fada que quer, sei lá, visitar o mundo todo. Como que você vai fazer esse grupo andar? Você vai criar... Os caras querem jogar RPG sozinho, né? Cada um quer jogar sozinho. Cada um no canto. Você vai fazer o quê? Vai dividir o tempo de mesa por 3 e mestrar um tempo pra cada um igualmente? Vai fazer um monte de cena cortada e separada pra cada um o tempo inteiro? Não dá certo. Tipo, certo dá. Se o seu grupo se diverte com isso, beleza. Mas... Na verdade, certo dá. E eu já fiz cenas apartadas que ficaram bem maneiras e a galera curte muito. Porém, não o tempo inteiro do mesmo jeito que você tá propondo, né? São
momentos específicos que o grupo está dividido, aí é outra história. Mas, tipo, dividido na mesma cidade, não dividido um em cada lado do mapa. Não um lá em Tapista e o outro lá nas Montanhas Sanguinárias. É tipo 4 meses de viagem a cavalo pra chegar um lá na outra. Não tem como. Porque como é que você vai fazer... olha só, você vai ter que... Ao invés de você ter que criar uma história, você vai ter que criar 3. Vai ter que criar trama pra 3 pessoas. Pra mim, tem 2 maneiras de fazer isso, né? Ou você faz na maneira preguiçosa, que é a maneira preguiçosa, mas é a maneira preguiçosa que dá certo. É dizer que tá todo mundo no mesmo lugar na mesma hora. Ou então que todo mundo já se conhece, todo mundo de alguma forma ali é amigo, ou já fizeram alguma missão antes, né? Já tiveram alguma aventura antes. Então ele já tem ali um tino social, cada um com o outro. Então, literalmente, a versão preguiçosa de como unir os jogadores e fazer com que eles comecem uma aventura junto, literalmente, na mesa de vocês. Ou então você abusa do ditado, que toda boa aventura começa numa taverna. Ou você fala, beleza, depois de tudo que isso aconteceu, você está numa taverna em tal lugar. E se for fantasia medieval, começa num bar. Toda boa aventura começa num bar. Pronto. Até porque de um monte de bêbado nunca sai nada certo, né? Sempre sai um cetro pra roubar, um anel pra surrupiar aí. Ou então, mesmo que você tenha um plot inicial pra eles, fica muito mais fácil de qualquer jeito você jogar o plot, porque já tá todo mundo junto. Já tá todo mundo junto. Então, essa é a versão preguiçosa de como unir os jogadores. A sua aventura vai ser sobre uma vila que tá sendo atacada. Entrou alguém correndo na taverna e falou, cuidado, tá vindo aí uns bárbaros muito loucos. A sua história vai ser sobre um item mágico que foi roubado. Entrou um mensageiro na taverna e tá oferecendo uma recompensa sobre o item. A sua aventura vai ser sobre monstros invadindo a cidade. A taverna é o primeiro lugar a ser destruído por uma perna de um troll gigante. A sua aventura vai ser sobre um lugar onde todo mundo tá virando morto-vivo. A taverna é isca. As pessoas que vão pra taverna viram morto-vivo. A taverna sempre é um bom lugar pra começar. Mas também pode começar de outras maneiras. Um centro comercial, a praça da cidade. De várias maneiras dá pra começar uma aventura. E essa é a maneira fácil que a gente vê de começar uma aventura. A maneira difícil que eu vejo de começar uma aventura, mas não é difícil. Você só vai precisar de um pouquinho de mais trabalho e talvez um pouquinho de mais experiência para poder fazer ela acontecer de uma forma mais prática. É você utilizar o background dos jogadores a favor do encontro deles. Então você pegar coisas dentro do background de cada jogador, dentro da história do personagem de cada jogador e ligar isso, conectar essas coisas que estão na história desses jogadores e aí fazer eles se encontrarem de alguma maneira por conta desse background deles. O exemplo que o Luke falou. Se a sua aventura ela vai ser sobre um item que foi roubado e um dos jogadores, por exemplo, é um investigador. Então você já consegue ligar o investigador no item que foi roubado. O segundo jogador ele faz um personagem que é um mago. E aí ele fica sabendo de um item que foi roubado e esse item ele é mágico. Além dele ser um item mágico, o mago por si, por ele ter a inteligência que ele tem, o conhecimento que ele tem, ele sabe que aquele item é um item caro. Ele é um item também que poderia ser utilizado para ele. Ele poderia negociar aquilo de alguma forma para ficar com ele. Ou seja, você cria alguma coisa que liga esse mago ao item que foi roubado, que tem lá habilidades e poderes mágicos também. Então você já conseguiu ligar o segundo jogador. E o terceiro personagem pode ser um ladino. O ladino ele pode estar ligado ali aquele item, porque ele ficou sabendo que o item não é um item muito raro, não é um item muito caro, ou simplesmente porque tem alguma coisa no background dele que liga ele aquele item, ou a família que tem aquele item, ou, sei lá, o dono daquele item de alguma forma, e que ele precisa pagar um favor para essa pessoa. Então você consegue ligar os 3 personagens ali de alguma forma no item, que vai ser o cerne da aventura, e você consegue ligar os personagens todos pro mesmo local, mas sem dizer que eles começaram no mesmo lugar de fato. Então você consegue pegar coisas dentro do background deles para poder ligar todo mundo. E daí você começa a perceber uma coisa, que a história que você desenvolveu, o plot ali que você desenvolveu para ser o cerne, ele acaba virando a base, e o que os jogadores estão fazendo
acaba virando o bolo que é a história. Porque o que você escreveu, os jogadores vão desenvolver. Então é aí que você percebe que a história não é só sua, a história são de todos vocês. O que os jogadores estão fazendo vai virar o final da história. O final da história é a consequência de tudo que os jogadores fizeram. E você só narrou isso, basicamente. Na minha concepção, essa é a grande diferença de um mestre bom e um mestre ruim. Porque o mestre bom, ele vai saber descer do palco na hora que for necessário e deixar o jogador brilhar. Porque se isso não acontecer, o jogador não vai querer mais jogar. Porque ele não tá te pagando pra ver você fazer show. Ele tá ali jogando com você. Você é amigo dele, vocês são amigos, vocês estão ali jogando juntos. Então, tipo, tem uma hora. A hora do mestre brilhar é a hora que ele tem que arrancar braço. Ele tem que descer machado na mão de alguém. Essa é a hora que o mestre brilha. Na hora de derrotar o vilão, o mestre fica só caladinho assistindo, mano. Porque essa é a hora que o machado tá descendo no braço dele. Boa, falou pouco, mas falou bonito. Porque é isso, né, cara? Você que tá iniciando a mestrar uma mesa, você tem que entender que a história ela não é sua. A história que tá sendo contada é a história da mesa. Então, tudo que a gente falou aqui, todas as dicas que a gente deu aqui, elas passam pra chegar nessa no final, porque eu acho que até que é a mais importante, né? É você entender que a história que tá sendo contada não é sua. Você vai improvisar na história, você vai juntar os personagens em algum lugar de alguma forma, mas não é do jeito que você especificamente quer que as coisas aconteçam. Os jogadores eles vão ter liberdade para poder tomar as ações deles e fazerem o jogo acontecer. Você tem o título de mestre ou narrador na mesa que você estiver jogando, mas no final das contas você é um jogador do mesmo jeito que todos os outros estão na mesa. A diferença é que cada um tem um papel diferente. É só isso. O exemplo que eu mais adoro pra exemplificar isso é assim, imagina que o RPG é o GTA San Andreas. O mestre, ele é aquela velhinha que fica andando na rua. Às vezes você toma um pau do CDA e às vezes você dá um pau no CDA. Boa. Isso é RPG. É isso, cara. Entender que você é só mais um jogador na mesa, no final das contas. Os jogadores que estão na mesa, eles não têm que cobrar você de fazer uma história perfeita e absurda e mirabolante. Muito pelo contrário, você é só mais um jogador na mesa. Eu gosto de uma coisa que o Leonel fala nas lives, quando ele começa, toda semana a live do Tormenta 20, que ele fala, eu sou o mestre, mas eu tô aqui para propor uma aventura para os jogadores. E eles é que vão dizer para onde essa aventura vai. Você só vai propor o plot inicial. Eles vão fazer o negócio acontecer. Então, é aquilo. Na minha concepção, na minha cabeça, na minha ideia, o grande protagonista do jogo, ele não é o mestre nem os jogadores que estão ali na mesa. O grande protagonista do jogo é a história que vocês estão contando, sendo que cada um com a sua parte específica no negócio. O mestre ele tem a responsabilidade de dar o plot inicial e os jogadores desenvolverem isso. O mestre vai ajudar os jogadores a desenvolverem isso e improvisar quando for necessário. E todos vocês vão fazer o negócio ser divertido para todo mundo. É assim que a coisa pode funcionar. Eu ia falar deve funcionar, mas deve funcionar acho que é muito pesado, né? Deve funcionar, tipo assim, a minha palavra é a verdade e essa... Não, porra. Acho que a maneira como como tem que ser enxergada o que o mestre faz é que a história é uma roda e o mestre só dá um chute pra roda começar a rodar, o resto é embalo. O mestre só fica do lado da roda se dando uns tapinhas pra ela voltar pro meio, assim, ó. É isso que ele faz. Então, revisando aqui as dicas de como mestrar sua primeira mesa de RPG, inicie a mesa com personagens de níveis mais baixos. Improvise o suficiente para trazer a história de volta para os eixos. Entenda as mecânicas básicas do sistema que você quer jogar e a lore do sistema que você quer jogar. Conheça a história dos personagens e dos NPCs do jogo que você e os personagens criaram. Preferencialmente, use aventuras prontas. Se você quiser usar uma aventura sua, não tem problema. Mas, preferencialmente, use aventuras prontas. De alguma maneira, junte essa galera toda pra fazer um balaio doido numa festa bem legal. E lembre-se, a história não é sua, ela é da mesa. Isso. A história é comunista, é de todo mundo. História comunista. Manda ver.
E acho que com isso, a galera consegue se divertir numa boa, você consegue iniciar, você consegue mestrar sua primeira mesa numa boa, ou pelo menos ter um norte de como começar, de como fazer, de como lidar com tudo isso de uma maneira simples. E, cara, só vai. Só vai e volta contando pra gente como é que foi. Volta contando o que aconteceu. Só vai e volta contando pra gente como é que foi. E é isso aí, galera. Esse episódio vai ficando por aqui. E o Estação RPG agradece a sua audiência, desejando ótimos jogos de RPG. E até a próxima!